Nós estamos na reta final da corrida eleitoral dos Estados Unidos e agora no dia 5 de novembro os americanos vão às urnas para definir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí que nós temos de um lado Donald Trump representando os republicanos e a Kamala Harris representando os democratas. E aí eu já te faço a seguinte pergunta. Ingrata essa pergunta. Mas quem você acha que vai levar essa corrida presidencial? Quem você acha que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? E eu digo que é uma pergunta ingrata, gente, porque as últimas pesquisas que saíram, CNN, CNBC, ABC, da Times, todas elas estão mostrando os candidatos pau a pau, praticamente empatados, seja na margem de erro ou seja porque de fato mostrou ali na pesquisa que eles estão empatados, como foi no caso da CNN, que trouxe 48% para cada um. E aí é por isso que essa pergunta é ingrata e é muito difícil, analisando esse cenário, essas pesquisas, dizer quem de fato vai ganhar essas eleições, mas o que a gente consegue dizer de fato é que vai ser definido ali no detalhe. O ponto é, esse vídeo de hoje, ele é principalmente para trazer os possíveis impactos em alguns setores e em algumas empresas, dependendo de quem ganhar essa corrida presidencial. Nós temos propostas e linhas de raciocínio muito diferentes para Donald Trump e Kamala Harris, para setor de energia, de tecnologia, de construção civil, de cannabis, de criptomoedas. Então eu quero trazer os possíveis efeitos nesses setores e até mesmo algumas empresas que poderiam se favorecer dependendo dos candidatos. Mas claro que tudo isso é muito pensando nesse curto prazo, porque são movimentos que podem ser carregados de euforia desse pós-eleição, onde o mercado ele fica aí um pouco mais reativo. Mas antes da gente partir para esse conteúdo, é claro que eu já faço convite para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana, beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos falar então sobre o setor de tecnologia, porque o setor de tecnologia ele é sempre muito sensível, gente. Qualquer espirro torto, ele pode subir muito ou cair muito rapidamente, seja pela questão de taxa de juros, por questões políticas ou outras coisas que possam estar acontecendo aí no mundo. É bem verdade que o setor de tecnologia também anda muito sensível por conta do valuation, né? Somente esse ano ele já subiu mais de 23% e quando a gente fala do S&P, o S&P subiu 22%. Então, boa parte dessa performance do S&P foi carregado por conta das empresas de tecnologia. Então, com esse valuation um pouco mais esticado, é natural que a volatilidade nesse setor também seja um pouco maior. Mas quando a gente fala então da questão de Kamala Harris, vamos começar por ela, tá? Ela tem vindo com um discurso muito mais de regulamentar o setor de tecnologia e trazer políticas antitrust. Por quê? Porque ela acha que as empresas, as big techs lá nos Estados Unidos, Meta, Alphabet e tal, elas têm um poder muito grande sobre as informações da população, então ela gostaria de talvez regulamentar como essas informações são transacionadas e ela também fala muito sobre essa questão de cibersegurança. Então, apesar disso poder ser uma pedra no sapato das big techs, porque seria mais burocratização, ainda assim existem empresas no setor de tecnologia que poderiam se favorecer com essa questão de cibersegurança, como a CrowdStrike. Então, essa seria um exemplo. Já quando a gente fala do Donald Trump, em relação a essa questão de tecnologia, ele meio que, sabe, não tá muito preocupado. Acho que a única coisa mesmo que ele acaba batendo na tecla, mas aí o Biden ele também acabou batendo nessa tecla, são a questão das limitações das transações com a China. Então nós tivemos inclusive recentemente o Biden, né, querendo limitar a venda de chips de inteligência artificial da Nvidia para alguns países, não necessariamente diretamente para a China, mas alguns países como a África ou do Oriente Médio ou ali da Ásia, porque eles acham que pode ser um caminho para chegar ali na China. Nós sabemos que isso também é uma preocupação do Donald Trump, tá? Ele tem essa pegada um pouco mais protecionista, mas também não é só ele, como eu trouxe para vocês. Agora, falando da questão de regulamentação do setor como um todo, o Donald Trump ele tem uma pegada um pouco mais liberal nessa questão de informação, de tecnologia, então acho que não teriam grandes mudanças para as empresas lá dos Estados Unidos, como Meta, Apple, Alphabet, essas questões assim, tá? Eu acho que a única questão que acaba pegando mesmo é essa questão dos chips e tal, que acabou saindo a notícia que eu mostrei para vocês, mas aí isso impactaria até de uma forma talvez até parecida com os dois governos, porque os dois governos eles seguem uma linha de raciocínio em relação à China até relativamente parecida. Agora falando do setor de saúde, gente, aqui a gente também tem propostas até um tanto quanto parecidas para ambos os candidatos, ambos querem continuar com o Medicare, ambos entendem a importância de baratear
a saúde nos Estados Unidos, que isso é algo que está sempre no debate, né? Muitos já sabem que a saúde nos Estados Unidos é algo que é muito caro para o cidadão americano, só que eles têm caminhos diferentes que eles poderiam seguir. Então, a Kamala Harris, ela acredita muito numa parceria público-privada e na expansão da parte de seguro-saúde. Então, empresas desse setor poderiam serem beneficiadas. Então, nós temos a Cigna, nós temos também a HCA, que é uma empresa gigantesca lá do setor de saúde, que tem vários hospitais. Então, nessa história de fazer parcerias público-privadas, algumas empresas assim poderiam se beneficiar. E aí nós temos do outro lado o Donald Trump. O Donald Trump, ele também entende que o custo da saúde tem que ser reduzido, só que ele olha muito mais para o lado da desregulamentação do setor farmacêutico. Então ele acha que se ele desregulamentar o setor, desburocratizar o setor farmacêutico pode ficar mais barato, isso pode onerar menos o governo americano com esse programa Medicare e até mesmo a vida das pessoas. Então empresas como Pfizer ou Johnson & Johnson poderiam se beneficiar das medidas que o Trump poderia adotar para desregulamentar o setor. Sobre o setor de saúde, é importante trazer, olhando para a questão mais macro do mercado, que somente nesse ano ele já subiu mais de 10%. Pode não parecer muito, porque o S&P já subiu mais de 22%, mas boa parte dessa alta aconteceu nessas últimas semanas. E por quê? Porque a gente está vendo um movimento de rotation, que a gente chama de rotação, onde muitos investidores que estavam posicionados nas empresas de tecnologia ou do setor financeiro que já tinham subido muito esse ano, entenderam que elas estão com o valuation um pouco esticado e começaram a olhar para aquilo que não acompanhou toda essa alta. Então, o setor de saúde é que, só esse ano subiu então mais de 10%, como eu falei para vocês, mas muito nessas últimas semanas. E o próprio setor imobiliário, através dos real estates, que são os primos dos fundos imobiliários, também acabaram tendo um bom ganho nessas últimas semanas. Muito por conta desse rotation, mas também por conta desses cortes nas taxas de juros que nós estamos vendo que começaram ali nos Estados Unidos, beleza? Bom, pessoal, saindo do setor de saúde, vamos para o setor de energia. E o setor de energia, esse eu acho que é onde a gente tem mais divergência entre os candidatos. Por quê? Donald Trump já foi presidente dos Estados Unidos e durante a gestão dele, ele foi muito forte em cima da desregulamentação do setor. Então ele meio que tentou tirar o máximo ali das leis e das regras que poderiam ser uma pedra no sapato de algumas empresas para elas funcionarem e tentar tornar a questão da energia nos Estados Unidos mais barata. Só que muitas vezes tornar a energia dos Estados Unidos mais barata é usar energias que são aquelas mais tradicionais e que não é muito na pegada do que a Kamala Harris quer. Kamala Harris, ela tá muito na pegada verde, energias renováveis, energia solar, ESG, esse rolê todo. Então, eu vejo que eles são opostos aqui. A Kamala Harris quer ir mais para esse lado verde, enquanto o Donald Trump, ele é assim, ó, quero energia barata e isso vai ter que acontecer, seja por meio de energia verde, seja por meio de combustíveis fósseis. A energia precisa ficar barata. Então, quando a gente fala do lado do Donald Trump, a Chevron, a ExxonMobil poderiam ser empresas que poderiam se favorecer. Quando a gente fala da Kamala Harris, aí a gente talvez teria que olhar mais para esse lado de energias renováveis e, enfim, energia verde. E aí a gente poderia falar da NextEra, poderia falar da First Solar. E aqui eu trouxe nesse roteiro uma empresa que talvez seja até um pouco contra-intuitiva, que seria a Tesla. Por quê? Porque a Kamala Harris, ela tá olhando muito para essa questão de energia renovável, de carros elétricos, e aí a Tesla acabaria entrando nesse bolo todo. E eu digo que é contra-intuitivo porque o Elon Musk, que está à frente da Tesla, ele não quer Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Ele está fazendo uma campanha de forma bem aberta, para quem está lá no Twitter, está acompanhando isso também, está fazendo campanha para o Donald Trump, mas a empresa dele poderia ter um ganho sim, talvez, no governo da Kamala Harris também, tá? O ponto é, quando a gente fala do setor de energia, ele também subiu pouco esse ano, subiu 6,8%, quase 7% esse ano, não foi muita coisa ainda, mas costuma ser um setor aí talvez um pouco mais estável do que os outros, né? Mas, como eu trouxe para vocês, podem ter diferenças ali nesse curto prazo, pelo menos dependendo de quem ganhar as eleições. Bom, vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre a questão de construção civil. Construção civil, ambos os candidatos, eles defendem, né, o
fomento à construção civil, eles defendem que esse setor se desenvolva, mas eles defendem por caminhos talvez um pouco diferentes também. Nós temos um Donald Trump que ele quer fazer esse desenvolvimento, né, de infraestrutura acontecer, mas ele olha muito mais para a questão de desregulamentação. Essa é uma palavra que se repete muito na campanha dele, né? Então, empresas de materiais ali poderiam se beneficiar. Então, uma Caterpillar, por exemplo, poderia se beneficiar de todo esse movimento do Donald Trump. Tem a Vulcan também, Materials, que poderia se beneficiar desse movimento. Já quando a gente fala da Kamala Harris, aí a gente volta mais uma vez àquela política mais ESG, ela tem um foco verde que a gente chama, até mesmo nessa questão de infraestrutura. Então existem algumas empresas que trabalham com projetos assim, que trabalham com tecnologias assim, como a Brookfield e a Eaton, que talvez poderiam ganhar um pouco mais de espaço por conta desse foco verde, até mesmo na questão de infraestrutura que a Kamala Harris tem de proposta, beleza? Bom, pessoal, preciso falar de mais um setor, e esse, na verdade, é muito mais a ver com a Kamala Harris em si, que aí é o setor de cannabis, né? Não tem jeito. Cannabis, aborto foram pautas ali da campanha dela, e ela já indicou o apoio à descriminalização federal da maconha, então lá dos Estados Unidos. Nós temos vários estados, né, onde a maconha, a cannabis já foi liberada, mas então ela é a favor dessa descriminalização federal. E aí isso poderia talvez trazer um certo ganho para algumas empresas, como a Canopy e a Tilray, não sei se eu pronunciei certo, mas eu tô colocando todas essas empresas aí na tela para vocês. E aí, ainda que esse seja um setor volátil, essa é uma pauta que tá na campanha da Kamala Harris, tá? E eu digo que é um setor volátil porque por mais que alguns estados já tenham liberado lá nos Estados Unidos, né? A última vez que eu fui para Nova York, era um cheiro de maconha na cidade inteira. Agora que eu fui mês passado, a gente foi para Orlando, para Miami, ali para Flórida, a gente também acabava sentindo um pouco mais esse rolê. Mas o ponto esse é um setor volátil por conta dessa questão das leis, da desregulamentação, dessa questão de ter esse apoio federal, e que desde 2016, 2017, que eu acho que é quando nasceu um pouco mais forte esse debate, de lá para cá não tivemos grandes mudanças assim, apesar da liberação em alguns estados. Ainda é muito caro, as margens não são muito grandes, os impostos são pesados. Então, para esse setor de fato deslanchar, algumas questões precisariam acontecer na política americana, e aí a Harris ela defende isso. Donald Trump, vocês sabem não, que daí já é o oposto disso, beleza? Bom, pessoal, saindo da questão dos setores, vamos falar de um ativo específico agora, tá? E aí eu preciso falar sobre a questão das criptomoedas. Pois as criptomoedas, mas mais Bitcoin especificamente, até mesmo o Bitcoin acabou sofrendo um pouco de volatilidade quando saíram algumas pesquisas ou quando tinham algumas notícias dos candidatos lá dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque o Donald Trump ele já se mostrou favorável ao Bitcoin. Saiu inclusive uma matéria, ele dizendo que queria fazer uma reserva de 1 milhão de Bitcoins para o governo americano. E aí nessa demonstração de que, olha, sou pró-Bitcoin, sou pró-criptomoedas, ele inclusive nessa corrida eleitoral comprou um hambúrguer ali pagando em Bitcoin. E do lado oposto, nós temos a Kamala Harris, que já deu a entender que não é tão favorável assim às criptomoedas, ao Bitcoin. Então existe inclusive essa divergência na questão de criptomoedas, e aqui a gente pode ver uma volatilidade até mesmo com as pesquisas que foram saindo ao longo dessa corrida eleitoral na própria Bitcoin, tá? No próprio Bitcoin. Bom, vamos lá, gente. A critério de curiosidade agora, eu passei os principais setores para vocês, ou os principais ativos. Deixa eu trazer a critério de curiosidade a performance agora de como foram alguns setores, tanto na gestão Biden como na gestão Trump. Eu tô trazendo a gestão Biden, gente, porque basicamente Kamala Harris é vice de Biden, Biden ia concorrer à presidência, mas aí tiraram ele de fora porque basicamente ele não tem condições de saúde de fazer isso, e aí entrou a Kamala Harris no lugar dele. Vejam que aqui, gente, nós tivemos alguns setores que na gestão do Donald Trump performaram infinitamente melhor, como a questão de tecnologia, então a desregulamentação de tecnologia talvez seja um ponto muito forte. Nós tivemos a própria questão do consumo e da saúde na questão do Donald Trump também performando muito melhor, mas uma coisa que eu acho que pegou muita gente de
de surpresa nesse levantamento foi a questão de energia, porque muitos acreditavam que com essa proposta de desregulamentar o setor de energia, de tentar tornar a energia um pouco mais barata, esse setor poderia ir melhor na gestão Trump, e não foi o que aconteceu, acabou sendo um pouco melhor na gestão Biden. O ponto que eu levanto a respeito disso daqui, gente, é que é óbvio, nós estamos avaliando setores em momentos de mundos diferentes, né? Então, nós tivemos gestão Trump com pandemia aí no meio, Biden pegando um pós-pandemia aí. Então, assim, tiveram várias coisas acontecendo que, óbvio, impactaram esses setores. Esses setores não andaram isso daqui somente por conta do presidente dos Estados Unidos. Isso foi uma pequena influência, mas a critério de curiosidade eu quis trazer para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu já me estendi demais, já trouxe os principais aspectos dos setores, trazendo alguns exemplos de ações, inclusive, para deixar esse vídeo o mais completo possível para vocês, mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nessas eleições dos Estados Unidos? Quem vai levar? Faltou alguma coisa, algum setor, alguma empresa que eu poderia ter mencionado nesse vídeo? Se faltou, podem complementar aqui nos comentários, porque eu sei que a galera geralmente assiste vídeo lendo os comentários também, beleza? Bom, eu me despeço por aqui então, gente, e vejo vocês no próximo vídeo.